Hi 8th grade, how are you? I hope you're fine. Well, we've been crossing difficult moments, but I hope it gets better really soon. I'm Vanessa Fernandes, and I'm an English teacher at Colégio Força Máxima. Bom, galera, eu saudei vocês do 8º ano e disse que eu espero que vocês estejam bem. Perguntei como vocês estão, espero que vocês estejam bem. E disse que realmente nós estamos passando por momentos difíceis, mas que eu espero que as coisas fiquem muito bem rapidamente, tá? Depois eu me apresentei. Eu sou a professora Vanessa Fernandes, de inglês, do Colégio Força Máxima. Tá? Nós vamos hoje fazer ver o conteúdo do módulo 4, que trata de comparatives and superlatives. Mas antes ele te contextualiza, né, o que é um adjetivo. Tá? Então a gente vai começar. Eu vou suspender essa barrinha aqui para não atrapalhar muito. Tá? Vamos lá comigo? Essa parte é a apostila, apostila 1, tá? Que vocês têm, página 437, 437, ok? Vamos lá então? Começando aqui, a apostila de vocês traz uma descrição do que é um adjetivo, tá? Para que eu uso um adjetivo? Um adjetivo é uma palavra que descreve alguma coisa, que dá característica a um substantivo, tá? Por exemplo, quando eu digo Maria is beautiful, eu estou caracterizando a Maria, eu estou dando a ela uma descrição, uma qualificação, uma característica, tá? Beautiful, bonita. Então, Maria é bonita, tá? Então, olha só o que ele traz aqui na apostila. We use adjectives to describe things, places and people. Ou seja, usamos adjetivos para descrever coisas, lugares ou pessoas, tá? E a gente também pode usar adjetivos para comparar. Eu posso comparar uma pessoa com outra, dois objetos, por exemplo. Se eu digo Bob is taller than Robert, eu estou comparando Bob e Robert, dizendo que Bob é mais alto do que Robert. Tá? Esse é um exemplo de um comparativo de superioridade, onde eu digo que alguém tem mais alguma coisa do que outra pessoa, ou é mais algo do que outra pessoa, ou do que alguém, ou do que alguma outra coisa. Então vamos lá, eu tenho aqui exemplos de adjetivos, vamos ver alguns? Eu tenho angry, bad, beautiful, big. Exemplos de adjetivos que você usa no dia a dia. Por exemplo, I'm really angry. Você está descrevendo como você está nesse momento, tá? Eu estou muito chateado, muito raivosa, tá? Bad. We can say, a gente pode dizer, Susan is a bad girl. Ou seja, a Susan é uma menina má, tá? That's bad, isn't it? Beautiful. Helen is a very beautiful girl. Or Helen has a beautiful sister, for example. Eu digo que Helen é uma menina bonita ou que Helen tem uma irmã muito bonita. Então, adjetivos são para isso, tá? Espero que esteja claro para vocês. Vamos continuar aqui. Aí agora a gente vai focar nos adjetivos como forma de comparação, tá? Usá-los para comparar. E o primeiro tópico aqui da apostila é o comparativo de superioridade, tá? Então vamos lá. São usados para comparar dois ou mais objetos, lugares ou pessoas, tá? We make comparatives when we add er to short words and more to long words. For example, older ou então more beautiful. O que ele quis dizer aqui na apostila? Quando eu tenho adjetivos curtos, normalmente uma sílaba, às vezes duas sílabas, para formar esse comparativo, para eu conseguir formar a frase usando esse adjetivo para comparar, se ele for pequeno, eu preciso acrescentar o sufixo er, que é o er, tá? Ao final dele. Por exemplo, então, se eu disser Ronald is older than John. Olhe para cá. A gente usou old, que é velho, para dizer que o Ronald é mais velho do que o John. Então, olha como é que eu formei. Ronald, que é a pessoa que eu quero comparar, e o John, tá? Ronald is, o verbo. Older, que é mais velho. Eu acrescentei o er para formar esse comparativo. E aí eu uso than, que é o do que. Então, essa frase significa Ronald is older
than John. Ronald é mais velho do que John. No entanto, quando eu tenho adjetivos maiores, nervous, por exemplo, eu uso more than para comparar. Beautiful, more beautiful than. Então, olha só, Giselle is more nervous than Julia. Nesse adjetivo, nervous, eu não posso colocar ER, porque ele não é um adjetivo tão curto assim, tá? Então, a gente tem aí duas regrinhas. Se o meu adjetivo é curto, eu acrescento o sufixo ER. Se o meu adjetivo é mais longo, eu uso more na frente dele e depois than para comparar, ok? Bom, vamos lá então. Ele deu aqui para vocês a estrutura, tá? Olha lá. Subject, que é o sujeito, plus verb, plus adjectives, plus ER, plus than, plus complement. Que foi o que você viu aqui na frase. Olha lá, Giselle é o subject. Is é o verb. O adjetivo, né? No caso aqui o older, porque a gente está usando o exemplo do ER plus than. Então, older e depois than, né? Ele já está aqui. E o complemento que é o John, tá? Nessa frase. Então, olha só, a gente tem também algumas regrinhas para o spelling dessas palavras, para montar essas palavras. Então, vamos lá. Na sua maioria, esses adjetivos são acrescidos de ER quando eu quero fazer o comparativo, tá? Exemplo, the shelf is lower than the window. The house is cleaner than this house, no, my house, sorry, is cleaner than his house. Beleza. Mas olha só. Em alguns adjetivos, se ele terminar em Y, tá? Eu vou precisar, e ele precedido de consoante, eu vou precisar tirar esse Y, colocar o I no lugar dele, para depois acrescentar ER. Então, um exemplo, crazy vai ficar crazier. Happy vai ficar happier. Então, olha só, aí eu fico, olha, eu preciso prestar atenção se a minha palavra termina ou não em Y para aplicar essa regra, tá? Aqui ele contextualiza para você a formação, né, de uma frase com um comparativo de superioridade, onde o adjetivo seja grande. Lá em cima nós vimos, vou voltar aqui para que fique claro, aqui em cima a gente viu a formação de adjetivos curtos e aqui ele traz para vocês a formação de adjetivos longos, tá? Deu o exemplo lá em cima, tem mais exemplo aqui embaixo, que é her hair is more beautiful than her sister's. Ou seja, o cabelo dela é mais bonito do que o das irmãs dela, tá? Her sisters. Então, tá no plural, ok? Beleza? Então, até aí a gente viu comparativo de superioridade, tá? Por que eu tô enfatizando isso? Porque existe o de inferioridade, tá? Mas a gente vai chegar lá. Bom, falando um pouco de superlatives. O que são superlatives? Quando é que eu uso um superlative? Se eu quero destacar alguém de todo o restante pertencente a um grupo ou algo, destacar algo em relação ao todo do grupo a que ele pertence, eu uso o superlativo. Por exemplo, quando eu digo Marcus is the best student in class. Quando eu digo que Marcos é o melhor aluno na sala, eu estou destacando Marcos em relação a todo o restante do grupo, tá? Então, isso já não é um comparativo, é um superlativo. Eu estou destacando Marcos em relação a um grupo, tá? Vamos ler o que a apostila diz? Para que são usados os superlatives? São usados para comparar um objeto, um lugar, uma pessoa com todos os outros objetos, todos os outros lugares ou todas as outras pessoas existentes naquele grupo que você está destacando, tá? E o que a gente faz? A gente está destacando um desses elementos, tá? Colocando numa posição acima, superior, de destaque, ok? Então vamos lá. Ó. When we form the superlative of short adjectives, the superlative of short adjectives by adding the suffix ist. Então olha só, se eu quiser falar sobre o Richard, tá? Richard. Se eu quiser dizer que o Richard é o mais velho da sala de inglês, da classe de inglês, da turma de inglês, eu vou precisar usar o adjetivo old, tá? Mas ele é curto, lembra? Old, uma sílaba. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar the na frente, o old, que é o adjetivo que eu quero usar, e depois o sufixo est.
Olha como é que ficou a frase. Richard is the oldest in the English class. O Richard é o mais velho na aula de inglês ou na turma de inglês, tá? Isso porque ele é um adjetivo curto. Se eu tiver um adjetivo longo, como por exemplo beautiful, eu vou dizer, olha, Luana is the most. Então eu tenho que colocar na frente desse adjetivo o the most. So Luna is the most beautiful girl in her school. Ele traz para você aqui a formação, tá? Vamos lá, olha aqui a formação de uma frase com superlativo. Eu tenho subject, tá? Vamos ver aqui, ó, Richard. Eu tenho verb, que é o is. Eu tenho the, que é o, a, tá? É o artigo definido em inglês. Depois eu tenho o adjetivo já acrescido de sufixo, tá? O adjetivo mais o sufixo. E o complemento da minha frase, que nesse caso aqui é in his English class. Então ficou Richard is the oldest in his English class. Tá? Agora, a maioria dos adjetivos que tem uma sílaba se acrescenta EST, tá? E aí a gente não tá vendo a questão do spelling, né? De como se escreve. Mas aí, olha só, logo abaixo, ele traz para você o mesmo caso, olha. Se um adjetivo, né? Se eu tenho um adjetivo, eu quero usar um adjetivo para fazer um superlativo, e ele termina em Y, olha lá, eu vou precisar retirar o Y para acrescentar o I e depois adicionar o sufixo EST, tá? Então, crazy vai ficar the craziest. Happy vai ficar the happiest, tá? Ele trouxe mais um exemplo. The Rolling Stones is the craziest band I know. Ou seja, a banda Rolling Stones é a mais doida, a mais louca que eu conheço, tá? Vamos seguir? Espero que esteja ficando claro. Caso não esteja, vocês vão ter aulas online, tá? Já definidas em grade, e aí a gente pode tirar dúvidas, tá? O professor que estiver dando o conteúdo de 8º ano, que pode não ser eu, vai poder tirar suas dúvidas, vai fazer a resolução de exercícios desse módulo, tá? E aí é o momento de lá no chat vocês tirarem a dúvida de vocês, tá bom? Essa foi a melhor forma que nós encontramos para fazer com que vocês tenham conteúdo durante esse período que a gente está em quarentena, tá? Mas estamos muito empenhados. Toda a equipe está muito empenhada para fazer dar muito certo, tá bom? Vamos seguir? Vamos lá. Aí ele faz aqui, mostra para você a estrutura dessa frase, tá? Quando eu tenho agora adjetivos mais longos. Vamos usar o interesting, né? Que o beautiful apareceu várias vezes. Então eu tenho, olha só, subject. Vamos pegar uma frase aqui, ó. Switzerland. Verb is the most, porque ele é um adjetivo grande, então antes dele eu vou acrescentar the most. E aí eu uso o adjetivo que eu quero, que no caso é beautiful, e depois o complemento, tá? Então a frase ficou: Switzerland is the most beautiful country. Ou seja, a Suíça é o país mais bonito. Olha o outro. National Geographic is the most interesting channel on TV. Ou seja, o canal da National Geographic é o mais interessante canal de TV, na TV, tá? Então olha como é que ficou. The most interesting. Ok? Seguindo, eu lembro que eu falei para vocês que a gente ia ver o comparativo de inferioridade? Então, o comparativo e o superlativo de inferioridade estão apresentados nessa parte aqui para vocês da apostila, tá? Então vamos lá. Existem também os comparativos e os superlativos de inferioridade. Nesses casos, a gente vai usar less ao invés de more, tá? Ou the least. Só que nesse caso é para todos os adjetivos. Não importa se ele é pequeno, se ele é grande, tá? Então olha aqui como é que fica a estrutura do comparative of inferiority. Comparativo de inferioridade. Eu tenho Russian, que é o subject, is, que no meu caso aqui é o verb, less important than English. Olha a estrutura, verbo mais less, mais o adjetivo, mais o than, que é aquele que faz a comparação, né, do que, e o complemento da minha frase. Russian is less important than English. Tá te dizendo que o russo é menos importante do que o inglês. É só um exemplo, tá, galera? Todas as línguas são muito importantes. Aí vem, birds are less smart than dog. Olha lá, smart. Smart é um adjetivo curto e important é um adjetivo longo. Ambos foram feitos, ambos foram construídos, a frase foi construída com os dois da mesma forma, tá? Usando less e depois o than.
ok? E o superlativo, como é que ele fica? O superlativo de inferioridade é feito usando o the least, tá? Olha a frase. Carol is the least calm person I know. Ou seja, a Carol é a pessoa menos calma. Nesse comparativo, ao invés de falar que é o mais, né? A gente está falando que é menos, tá? Ao invés de dizer fulano é mais alguma coisa do que Beltrano, eu digo que fulano é menos alguma coisa, tá? Nem que seja uma coisa boa, menos nervoso, tá? Mas a gente está usando menos que ao invés de mais do que, tá ok? Então, outro exemplo, turtles are the least aggressive animals. Então, as tartarugas são os animais menos agressivos, tá? Espero que tenha ficado claro. Mais uma vez eu reforço que vai haver aulas online e que a gente vai poder tirar dúvidas, tá? Agora, olha só, muito importante que vocês foquem agora nesse quadrinho aqui, onde está escrito Going Deeper. Going Deeper significa indo mais fundo na linguagem aqui, tá? Então, olha só, existem alguns irregular adjectives. Por exemplo, bad, eu não digo better, né? Nem em português, eu não digo mais ruim, né? Eu digo pior. Então, olha só, bad, no comparativo, você vai construir a frase com worse than. No superlativo, the worst. O far vai ser farther than, the farthest no superlativo. Good vai virar better than, né? Digamos, ó, English is better than Spanish. Só um exemplo. Inglês é melhor do que espanhol, tá? Podia ser mais fácil, né? Mas não é isso que eu quis dizer, tá? É só usando o exemplo, tá? Como eu disse antes, nenhuma língua se sobrepõe à outra. Então, olha só. Good vai ficar better than no comparativo e the best no superlativo. Esse vocês conhecem bastante, porque vocês sempre usam, né? Fulano is my best friend. Old vai ficar older or elder than e the oldest ou the eldest, tá? E aí ele trouxe exemplos. Agora, olha só. É preciso ver aqui, ó. Observação. Os adjetivos em que uma sílaba termina em CVC, o que é isso? Consoante, vogal, consoante. Como a gente diz no inglês, consonant, vowel, consonant. Eu vou precisar, se a última sílaba for tônica, tá? Ou se ela for uma palavra de uma única sílaba, que é o caso de big, é tônica, não tem outra forma, né, de falar sem acentuar a sílaba, porque só tem uma. Big vai virar bigger com 2 Gs. Eu vou precisar dobrar a última consoante. Hot também é um caso, é uma sílaba só, então é óbvio que a sílaba tônica é a única que tem. Então vai ficar hotter, ou então no inglês britânico, hotter, tá? E no superlativo vai ficar the biggest e the hottest. Ambos dobrados a consoante final, tá? E se uma palavra termina em vogal mais W, X, Y? Eu não vou dobrar essa última consoante, ó. Low vai ficar lower e the lowest. Gray vai ficar grayer e the grayest, ok? Vamos ver o que ele traz mais. Só a forma negativa, tá? A gente pode usar a forma negativa e interrogativa. Olha um exemplo aqui. Joe is cheer than Sue. E na negativa é só passar o verbo para a negativa. Joey isn't cheer than Sue. E na interrogativa, a mesma coisa, ó. Is Joey cheer than Sue? Basta mudar o verbo de posição, porque a gente está falando de verbo to be. Então, o verbo to be, ele muda de posição para fazer uma forma, a pergunta, né? Para fazer a interrogativa. E a negativa, basta colocar o not após o verbo to be ou fazer na forma contracta. Ao invés de is not, fica isn't, se você preferir optar, né, pela forma contracta, ok? Então é isso, tá? No simple present eu tenho Lina studies, aí como é presente simples e terceira pessoa, eu vou botar doesn't study na negativa e na interrogativa eu passo o does pra frente. Does Lina, eu uso does na frente, tá? Se fosse I study more than Miguel. Negativa, I don't study more than Miguel. Ou do you study more than Miguel? Ok? Well, we are over for today. Finalizamos por hoje, tá? Esse vídeo. E eu espero que vocês tenham compreendido. E até a próxima.